Essa coxinha vai salvar as suas dívidas. Faturamento aí de R$ 3.000 por mês vendendo essa coxinha. Ela é a massa super macia, casquinha cremosa e esse recheio, gente, super saboroso. É a minha coxinha perfeita e hoje eu vou te ensinar os truques como eu faço essa coxinha perfeita. E ela é realmente a coxinha perfeita porque eu já provei várias coxinhas e ela tem um diferencial e eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, o segredo já começa aqui, ó, na preparação do peito de frango. Eu começo temperando o peito de frango direto na panela. Então, o que que eu faço? Eu coloco em média de 4 a 5 dentes de alho amassado, bastante alho. E coloco também uma cebola cortada bem picadinha, ou pode ser ralada também. Coloco o azeite, coloco o óleo, o que seja. E também coloco uma colher de margarina, bem cheia de margarina. Refogo o alho e a cebola e acrescento, depois que o alho e a cebola dourar, eu acrescento os peitos de frango já com osso, porque ele dá mais sabor ali pro nosso caldo. Então, gente, o segredo da coxinha, um dos segredos da coxinha para ela ficar bem saborosa é você comprar o peito com os ossos, tá? Compra o peito com osso e vai cozinhar ele com osso mesmo. E aí você cozinha ali por aproximadamente uns 15 a 20 minutinhos, depende do seu fogo. Depois de cozido, ele vai ficar desse jeito que eu mostrei pra vocês. Depois é só desfiar, eu usei o mix pra triturar ele. Bato bem rapidinho ali, não muito, pra ele não ficar aquele frango muito moído, sabe? Eu não gosto da sensação de comer coxinha com aquele frango moído. Então eu bato ele um pouquinho no mix, de pouquinho a pouquinho, e vou separando. E ele fica dessa forma aí, bem desfiadinho. E outra coisa que é o diferencial é que eu refogo novamente o meu peito de frango. Então nessa panela tem alho, tem cebola. Agora eu coloquei o colorau com um pouquinho de manteiga e óleo. E deixo ele fritar bem, tá? Se você colocar esse frango nessa cebola e no alho cru, vai ficar aquele gosto de alho, aquele gosto de cebola bem indesejável. Então, deixa fritar bem. E depois eu vou colocar um pouquinho do caldo do frango. Ó, tô colocando um pouquinho do caldo do frango. A outra coisa que eu não contei, eu acrescento aí meia colherzinha de sal nesse caldo do frango, na hora de cozinhar. E coloco um tabletinho desse de caldo de galinha na hora do cozimento do frango. E dessa hora aí, eu também coloquei metade do tabletinho de caldo de galinha. E aí acrescento também a gosto, tá? Cheiro verde, cebolinha e salsinha não pode faltar na nossa coxinha perfeita. E claro, né, gente, o milho. O milho é muito também a gosto. Tem gente que não gosta, mas a minha coxinha leva o milho e fica maravilhosa. Mas se você não gosta, pode trocar por azeitona, outras coisas que você gostar. Eu gosto de colocar milho e frango, tá? E aí fica bem gostoso. Eu não gosto de colocar pimentão, porque o pimentão tem um gosto muito presente e com o tempo ele vai ficando mais forte ainda. Então, eu já fiz coxinha com o pimentão, mas hoje em dia eu não faço mais. Coloco aí um pouquinho de azeitona, é bem pouquinho mesmo, só pra dar aquele gostinho. Mas se você não tiver, não faz falta nenhuma, tá, gente? E essa coxinha, gente, eu já lucrei muito com essa coxinha. Ela vende muito, porque é uma coxinha saborosa, uma coxinha diferenciada. Não é uma coxinha que a pessoa vai comer em qualquer lugar. É uma coxinha gourmetizada. Então, vale muito a pena você fazer esse tipo de coxinha para você vender. Aqui na minha cidade, você paga numa coxinha dessa em torno de 10, 13 reais. Eu já vi lugares vendendo por 20. Então, assim, é uma coxinha diferenciada. E se você já estiver gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like, se inscreve aqui no canal também, porque aqui tem muita dica, muitas receitinhas para você fazer na cozinha da sua casa e lucrar muito. Então, ó, não deixe de seguir aqui, compartilhar essa receita e eu tô sempre trazendo novidades aqui para vocês. Tô provando ali para ver o sal. O recheio, ele não fica aguado. Fica bem sequinho. Aí eu coloco uma meia colherzinha de margarina
porque a margarina dá todo um sabor especial ali pro nosso recheio. E também na massa, depois eu coloco mais um pouquinho de margarina. Gente, faz muita diferença, tá? Essa colherzinha de margarina ali faz todo um diferencial, um sabor especial pra nossa coxinha. Então, eu nunca deixo de colocar margarina na minha coxinha, tá? É uma super dica que eu tô dando pra vocês. Ah, e contando uma novidade que eu tenho aqui no canal também agora, você pode estar hypando o vídeo aqui no canal. E também tem uma comunidade que eu criei, uma comunidade no Discord. É como se fosse um WhatsApp, um Telegram. É um Discord. É uma plataforma onde a gente pode criar um grupo de conversa, de network. E aí eu vou compartilhar o link para vocês entrarem aqui. Você que quer trabalhar com doce, salgado, fazer da cozinha da sua casa um empreendimento, entra nesse grupo que você vai ter aí uma troca especial. Esse grupo que eu tô criando é novo, então não deixe de fazer parte. Entra agora e vamos fazer uma comunidade lá bem unida e um ajudando o outro. Vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários fixados. Lembrando que todos os ingredientes da coxinha vai estar também na descrição do vídeo. Agora nós vamos fazer a nossa massa. O que eu tô usando? Cebola picadinha, pode ser ralada. Coloquei 2 colheres de margarina. Coloquei uns 2 dentinhos de alho amassado com sal. Deixa tudo bem refogadinho. E olha aí, ó, uma dica que eu dou pra vocês, gente. Façam isso, coloquem temperinho congelado. Porque quando você chega da feira, coloca para higienizar, já deixa cortadinho, coloca numa vasilhinha e congela. Isso facilita muito. Tanto cebola, alho, já deixar cortadinho, descascado, triturado, enfim, né? É um adianto demais. Coloquei um pouquinho de colorau para dar uma corzinha, né? Olha só como é que está. Coloquei ali o caldo, né, do frango. Agora nós vamos fazer a nossa massa. Prestem muita atenção em cada detalhe que eu vou estar ensinando aqui, tá? Porque faz muita diferença. Coloquei ali o caldo do frango. Ele já tá saborizado e eu ainda temperei mais esse caldo. Coloquei ali mais água. A água já deixei na garrafa elétrica ali para ferver. E vou colocar mais meio tabletinho de caldo de frango. Esse caldo tem que ficar bem mais salgadinho, porque como a gente vai acrescentar ali o dobro de trigo, então ele tem que estar bem temperado e bem salgadinho. Vou colocar ali mais uma colherzinha de café, aproximadamente, de sal. Bem cheia, tá? E você vai provar. Tem que estar um caldo bem salgadinho e bem temperado. Se ele tiver um caldo xoxo, coloca mais tempero. E agora eu vou colocar mais uma colherzinha aí, aproximadamente uma colherzinha de café, umas 2 colherzinhas de manteiga, de margarina, tá? Que vai dar aquele sabor pra nossa massa e vai deixar a massa mais sem ser grudenta, sabe? E antes de começar a ferver, gente, ó, você sentiu ali que a água começou a dar uma tremidinha no fundo, dá como se ela vai começar a ferver, você desliga o fogo. Por quê? Se você continuar com o fogo ligado, pode ser que a sua massa empelote toda, né? E você desligando o fogo fica mais fácil. Eu não desligo porque eu já tenho prática aqui com massa, tá? Mas para quem tá começando, eu super indico você desligar o fogo e liga quando a massa já estiver toda misturadinha. Coloquei ali meio pacote de trigo, um pouquinho mais de que meio pacote, em torno de... Ali eu tô usando em torno de 500 ml de caldo para meio pacote, um pouco mais de meio pacote de trigo. Você vai colocando, quando você vê assim, ó, que empatumou, você para de colocar trigo e vai mexendo até essa massa ficar bem cozidinha. Vai amassando de um lado pro outro. Se você peneirar a sua farinha de trigo, é bem melhor, porque às vezes fica esses carocinhos assim, depois você vai ter que ficar tirando. Como eu tô fazendo aqui para casa mesmo, eu não ligo, mas se eu for fazer para vender, eu gosto de passar a farinha de trigo na peneira. Olha só o ponto correto. Ela vai começar a desgrudar do fogo, isso com o fogo ligado. Você vai cozinhando até ela chegar nesse ponto aí. Começou a desligar, soltar ali do fogo, ó. Você coloca o dedinho, não gruda e a massa não tá molenga e não tá dura. Ela tá firme, tá?
ó. E aí sim, eu vou desligar o fogo e vou sovar um pouquinho dessa massa. Olha só que massa perfeita. Eu sovo ela ali na minha mão, ó. E vou montando as coxinhas. Agora o nosso recheio tá pronto e olha só a textura dessa massa, fica como se fosse uma massinha, sabe aquelas massinhas da Play-Doh? Fica bem parecida. Ela fica maleável e não fica dura, fica firme, sabe? E aí ela não vai abrir, não vai rachar. Se a massa tiver muito molenga, ela vai rachar com facilidade, ela vai engordurar na hora que você for fritar. Se ela tiver muito dura, ela vai ficar ressecada. Então, ela precisa estar no ponto certo. Eu abro um buraquinho ali no meio, coloco um pouquinho do meu recheio. Você pode colocar um pouquinho de requeijão, né? Nesse molho também, no recheio, tá? E você pode colocar creme cheese, requeijão. Você pode colocar o que você quiser ali de creme, para poder ficar desse jeito. A gente coloca catupiry. Eu gosto de fazer o frango puro. Às vezes eu coloco um pouquinho de requeijão ali misturado mesmo no frango, tá? E você vai modelando dessa forma, gente, ó. Ali não foi um buraco, foi o frango que tinha na minha mão mesmo. Aí eu acabei tampando achando que fosse. Mas olha só como é bem rapidinho. Você faz ali o biquinho da coxinha e aperta a bundinha. Olha só. E aí vai apertando ela, segura ele na palma da mão e vai girando ela com as pontas dos dedos. E ela vai ficar bem lisinha assim, tá vendo? Como fica bem prático de mexer nela. Se a massa estivesse muito dura, ela não ia fechar assim com facilidade. Então, dessa forma fica mais fácil. Olha que bonitas, parece coxinhas de máquina, né? Olha só que linda que ela fica, bem lisinha, sem nenhuma parte dura, ressecada, olha só. E agora eu vou fazer empanar elas. Vou mostrar pra vocês a forma que eu vou empanar, a forma mais prática que tem. Essa farinha aí é farinha panko, mas depois eu vou mostrar uma forma de fazer a sua farinha de rosca em casa. Eu coloquei um pouquinho de clara de ovo ali, porque eu tinha, tá? Mas geralmente eu coloco a água mesmo, eu passo na água, deixo ela bem molhadinha, né? E passo na farinha, tá? Pode ser farinha panko, farinha de trigo. Eu vou mostrar nas duas versões pra vocês. Agora eu vou passar na farinha de rosca. E pra fazer a farinha de rosca, você vai precisar de um pão duro. Pode comprar um pão na padaria e deixa uns 2 dias ali guardado, enrolado no saquinho de papel. Ele endurece super rápido. Então, você vai passar ele num ralador bem fininho e ele vai ficar assim, ó, sua farinha de rosca. Econômico, vai guardando aqueles pãezinhos que vai sobrando aí do seu café, que vai te servir aí pra você raspar. Você pode ralar ele com a casca mesmo, tá? Não tem problema não. Então, é dessa forma que eu faço a minha farinha de rosca aqui em casa. E aí, é o mesmo processo. Você pega a coxinha, vai molhar ela ali ou na água ou no ovo. Se você colocar ovo, você pode misturar água pra render. Mas é super... dá certo também misturar na água, tá? Olha só essa farinha de rosca, que perfeita. Sensacional, né, gente? Então, vale super a pena você ter aí os pãezinhos pra você fazer a sua própria farinha de rosca e economizar. Então, ela funciona super bem, fica bem crocante também. E aí é de gosto. Quem gosta da farinha panko, come a farinha de panko. E eu tô mostrando as duas versões pra vocês. Essa aqui é de farinha panko e essa outra é de farinha de rosca. E eu vou mostrar as duas pra vocês. Escuta aí o barulhinho. Vamos ver na mordida. E aqui eu mordo, eu gosto de morder por cima. Então vamos lá, provar primeiro essa aqui de farinha panko. Olha o crocante. Mais uma mordida, hein? Gente, essa massa e esse recheio é sensacional. Vou narrar o restante do vídeo porque ficou alguns barulhos externos aqui nesse vídeo que eu gravei no dia, então tô gravando aqui narrando pra vocês. Mas, gente, essa massa, ela é muito macia, saborosíssima, sabe aquela massa que você come assim e fala, nossa, que massa temperadinha, que massa gostosa, saborosa.
essa massa fica assim, porque todos os segredos eu contei aqui no vídeo, todos os ingredientes, o passo a passo que eu uso, faz muita diferença, tá? Faz aí uma coxinha bem temperada, bem crocante e bem gostosa, que eu tenho certeza que vai ser sucesso, como foi pra mim, né, quando eu fazia coxinha pra vender. E eu vou mostrar ela dentro pra vocês agora, gente. Olha só que perfeição. Tenho certeza que vai ser sucesso. Curte aqui esse vídeo, comenta e compartilhe. E me fala aqui, você vai fazer essa delícia para vender? Compartilhe essa receita com alguém que precisa fazer uma renda extra. Assista esses vídeos que eu vou deixar aqui a seguir para vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo.